Ora, muito boa noite a todos os que se encontram aqui presentes na nossa associação e a todos aqueles que nos seguem através da internet, pela TV Espírita, pelo Facebook e pela TV Caminho da Luz de São Paulo, no Brasil. Hoje é um dia especial para a nossa associação, 20 de Abril, é o dia do aniversário do nosso Presidente Arnaldo Costeira, e nós, naturalmente, não podíamos deixar passar esta data sem lembrar aquele que foi um dos fundadores da nossa associação, que foi o único presidente da associação e que, naturalmente, nos está bem vivo na memória e no coração. Nós vamos fazer aqui uma singela homenagem. Eu não vou fazer uma palestra agora daqui, mas vou dizer algumas palavras. Charles Chaplin dizia que cada pessoa que passa na nossa vida passa sozinha, porque cada pessoa é única e nenhuma substitui a outra. Cada pessoa que passa pela nossa vida passa sozinha, mas não nos deixa só, porque deixa um pouco de si e leva um pouquinho de nós. Essa é a mais bela responsabilidade da vida e a prova de que as pessoas não se encontram por acaso. Não é por acaso que estamos aqui na nossa associação e não foi por acaso que todos nos reunimos aqui sob a orientação do Presidente Arnaldo Costeira. E naturalmente que ele deixou muito dele a cada um de nós. Pela forma como ele nos tratou, nos acarinhou, nos esclareceu, nos amparou em muitos momentos e naturalmente que a saudade é muita, mas eu queria destacar um aspecto que julgo eu marcou e me marca naquilo que foi a vivência do meu tio e que tem a ver com a fidelidade a Jesus. Nós sabemos que sem fé não é possível sermos fiéis a Jesus e o meu tio, pelo seu exemplo, desde que entrei também pela sua mão nesta associação, ainda criança, adolescente, foi um exemplo vivo de fé e de fidelidade a Jesus. Se os primeiros cristãos davam o testemunho nas arenas e nas tochas vivas, hoje damos testemunho pela nossa vivência moral, pela abnegação, pela dedicação, pelo serviço a Jesus. E nesses anos, várias décadas em que esteve à frente da nossa associação, ele foi esse exemplo de abnegação, de dedicação, inexcedível, colocando a doutrina em primeiro lugar, colocando a vivência dos ensinamentos de Jesus em primeiro lugar e procurando que todos aqueles que passaram por aqui e todos aqueles que ele tocou, porque ele viajou bastante no nosso país divulgando os ensinamentos de Jesus, que todos pudessem ter
esse conhecimento, esse esclarecimento, porque a verdade é que nos liberta e é o esclarecimento que nos vai naturalmente ajudar a sedimentar, a fortalecer a nossa fé. Porque a nossa fé tem que ser uma fé racional, tem que ser uma fé lógica. E ele foi esse exemplo de fidelidade a Jesus, aos seus ensinamentos e naturalmente à doutrina espírita. Nós vamos, apenas de uma forma simbólica, que vai passar a figurar aqui no nosso salão, na nossa associação, recordá-lo e perpetuar uma dos ensinamentos que ele nos deixou e um dos pedidos que ele nos fez. Eu vou tentar não deitar isto abaixo e conseguir tirar um dos últimos pedidos que ele nos fez foi que tudo sirva para nos unir, que é quase a mesma coisa que dizer que nós seremos reconhecidos por muito nos amarmos, porque não há união possível sem amor. E Jesus, na última ceia, disse aos apóstolos que estavam com ele que eles seriam reconhecidos por muito se amarem. E nós também o seremos se conseguirmos fazer isto que ele nos pediu, que é que tudo sirva para nos unir. Irmãos, juntai-vos a nós, dai-vos com sentido amor, e jamais ficarei sós, sem guia, sem protetor. Jesus será nosso guia, e nas horas dolorosas fará que reine a alegria em nossas almas sepiosas, porque a nossa associação é amor para o porvir, esforços, conjugação, que nos há de sempre unir pelo nosso Mestre Jesus, dar-nos-emos por inteiro, transformando nossa cruz em autêntico luzeiro. Irmãos, juntai-vos a nós, dai-vos com sentido amor, e jamais ficarei sós, sem guia, sem protetor. Jesus será nosso guia, e nas horas dolorosas fará que reine a alegria em nossas almas sequiosas, nossas vidas sejam luz a irradiar no universo, sejam força que seduz, sejam lira, sejam verso, sejam luta, sejam glória, sejam marca e mudadoiro, lembrança dada à história, com chancel e tintadoiro. Irmãos, juntai-vos a nós, dai-vos com sentido
rosas. Vamos elevar o nosso pensamento, libertar-nos dos nossos problemas, para agradecermos a oportunidade da vida, agradecermos a oportunidade de podermos estar aqui para fazermos melhor, para nos tornarmos homens e mulheres de bem. Agradecer por podermos conhecer Jesus, os seus ensinamentos, por podermos compreendê-los e pedir o auxílio dos nossos protetores para que possamos seguir firmes na nossa caminhada, ultrapassando os nossos sofrimentos com resignação, sem revolta e, sobretudo, entendendo que precisamos deles para progredir. Abençoa, Senhor Jesus, esta noite, abençoa os trabalhos desta casa e que possamos todos, unidos, formar um feixe de luz que ilumine as almas que aqui vêm em pedido de auxílio e de socorro. Fica connosco, Mestre, e nos abençoa. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora é na hora da nossa morte, que assim seja. Está na página 14. Canto ao vento, canto à chuva, canto à tempestade, canto ao amor, canto à vida, canto à saudade, canto à dor que sinto, ser um grito à liberdade. Canto a ti, Senhor, que és a verdade. Olho a brisa, olho o mar e olho a multidão. Olho o rio, olho o monte em grande vastidão. Olho o ser que sofre a quem já ninguém dá mão. Olho em ti, Jesus, és meu irmão. Creio em ti, Senhor, peço que me venhas visitar. Deixa em meu redor a doçura de um olhar. Nesta minha vida quero o tempo aproveitar. Vem, Senhor, o mundo
Ora, para ser hoje também recordado este dia, 20 de abril, nós preparamos um lançamento de um livro novo. Este é o primeiro de 2 volumes, que se intitula Na Rota da Luz, e naturalmente é um presente que, em vez de também o estamos a oferecer naturalmente a Arnaldo Costeira, mas é mais um presente dele para nós do que de nós para ele. Este livro agrupa uma grande parte das cartas que ele foi publicando no Jornal Espírita ao longo de muitos anos. O Jornal Espírita foi lançado, o primeiro exemplar, no final do ano de 1983. E em fevereiro de 1984, Arnaldo Costeira começou a escrever uma coluna intitulada SOS Espiritual. Este SOS Espiritual era, ao fim e ao cabo, a resposta a cartas que leitores do jornal enviavam pedindo conselhos, orientações, esclarecimentos sobre problemas da sua vida particular. E estas páginas que nós hoje podemos reler neste livro acabam por ser um exemplo de atendimento fraterno, daquilo que Jesus também nos pediu, que foi de esclarecermos e consolarmos aqueles que necessitavam. E, portanto, temos aqui, neste primeiro volume, cujo trabalho de organização ficou a cargo da Regina Figueiredo, que é trabalhadora aqui da nossa associação, que procurou organizar essas cartas com alguma racionalidade e agrupá-la por várias temáticas que vocês poderão encontrar aí no índice. Este livro, como eu estava a dizer, acaba por ser, ao fim e ao cabo, um exemplo daquilo que é um atendimento fraterno e que é algo que nós podemos fazer na nossa vida, quando alguém se acerca de nós e nos pede auxílio com qualquer problema, com qualquer questão da sua vida. E como amigos que devemos ser e irmãos, cabe-nos a nós, com o conhecimento que temos, naturalmente com os ensinamentos de Jesus, procurar orientar e esclarecer essas pessoas, essa pessoa que nos busca. Então, este primeiro volume, Na Rota da Luz, poderá ser adquirido depois ali no fundo do salão, com o Sr. Rui. Ele tem um custo de 10 euros e esta coluna do jornal intitulada SOS Espiritual viria depois, em 1988, a dar origem a uma outra coluna chamada Cartas ao Diretor, que é a sequência exatamente dessas respostas a essas missivas que eram enviadas ao diretor do jornal e que foi sendo publicada mensalmente até julho de 2019. Portanto, quase na duração total do jornal, existiu sempre um espaço em que se procurou, em que o meu tio procurou esclarecer e dar resposta a essas perguntas. Naturalmente que muitas cartas ele não publicou no jornal, porque eram muito pessoais as situações, mas aquelas em que ele via que a resposta podia ser um ensinamento geral, porque muitas pessoas podiam também passar por essas problemáticas, ele foi publicando esses esclarecimentos e, portanto, a Rota da Luz é precisamente esse trabalho de auxílio, de consolo, de esclarecimento a todos aqueles que, na altura, buscavam essa verdade e essa luz para o seu caminho. Eu não vou demorar mais, vou passar à Diana para ela, então, fazer a palestra
desta noite, dizer que brevemente publicaremos o segundo volume desta obra e, portanto, espero que todos desfrutem destes ensinamentos e que ela seja e continue a ser também ainda um SOS espiritual e uma ajuda para todos. Boa noite a todos. Eu gostaria só de, em primeiro lugar, relativamente ao nome deste livro, Na Rota da Luz, publicar estas cartas já era um desejo do meu pai, e quando decidimos compilá-las, portanto, e organizá-las neste livro, andávamos à procura de um nome e tivemos algumas dificuldades, mas por incrível que pareça, nada é por acaso e às vezes parece que nós somos conduzidos ao local certo. Quando nós estávamos a organizar o gabinete onde ele costumava atender tantos de vós que aqui vieram, encontramos precisamente uma capa teste, uma capa projeto, sabe-se lá para que livro, não sei, precisamente com este nome, Na Rota da Luz. E, portanto, na altura em que nós pensámos em organizar isto, chegámos facilmente a este nome. Em segundo lugar, dizer-vos que eu não venho fazer nenhuma palestra propriamente dita, venho também em nome da associação, mas fundamentalmente em meu nome e em nome dos meus irmãos, fazer uma homenagem e pedir, desde já, desculpas pela emoção. E, portanto, se nós estamos aqui hoje, a ele o devemos, a ele e à minha mãe, que têm uma história de vida que ele publicou também num livro que se chama O Amor Vence Tudo, que o objetivo dele, ao descrever não só a sua vida atual, mas os porquês de muito daquilo que lhe aconteceu ao longo da vida, a ele, a nós e à minha mãe, o porquê? Porque ele sempre nos ensinou desde pequenos. Eu não me conheço com outro tipo de religião. Eu fui criada dentro da doutrina espírita e o que eles sempre nos ensinaram foi precisamente que a verdadeira vida não está aqui na Terra, que nós estamos aqui para evoluir, que somos responsáveis por aquilo que fazemos, pelos atos que cometemos, e que principalmente não há injustiças e que Deus não é injusto. E por isso consideramos que todas as explicações, eu não vou ler o livro todo, não é? Vou fazer um pequeno resumo e tentar tirar daqui alguns ensinamentos para as nossas vidas, para os nossos problemas, que acredito que muitos haja que terão problemas mais complicados e mais difíceis, mas que serve principalmente como um exemplo. Nós dizemos, como os Espíritos diziam a Kardec, que o homem mais perfeito que Deus deu ao homem para lhe servir de modelo e guia é Jesus. Com certeza que nós temos que olhar para os seus ensinamentos, tomar a vida de Jesus como um exemplo. Acabámos de atravessar a Páscoa. Ele foi crucificado, maltratado e não merecia, e não precisava sequer por isso. Então trouxe-nos não só um ensinamento de como amar, mas fundamentalmente como perdoar e como superar as dificuldades. Mas é tão difícil, muitas vezes nós dizemos, eu ainda não sou perfeita, eu ainda não sou Jesus, eu não sou Jesus. Então podemos olhar para exemplos de vida ainda longe da perfeição, com certeza, mas que mais facilmente nós poderemos tomá-los como exemplos a seguir. E por isso nós resolvemos dar ao título desta nossa conversa de hoje, O Amor Vence Tudo, que é precisamente o título do livro que fala sobre a história de vida dele. Então, em título de homenagem, vamos começar por entoar a nossa primeira canção original, composta pelo meu irmão, o Nuno. Desculpem-me também a emoção, não é só ela que se emociona, eu de vez em quando também acontece. Esta música tem alguns dias, poucos, tem 2, não foi feita a correr, mas quase, mas também foi feita com esse sentimento precisamente do dever que ele cumpriu
para connosco e não só, para com todos. É uma música que, apesar de ter sido feita por mim, a letra também lhe dei uns arranjositos, a Regina ajudou-me precisamente a compor a minha falta de criatividade, mas é seguramente, eu tenho a certeza, uma mensagem que também é transmitida pelos meus irmãos, porque na realidade nós estamos sempre juntos nestas coisas e já tenho as mãos a tremer. Portanto, eu fiz um pequeno instrumental e peço-vos desculpa se qualquer coisa correr menos bem. Eu tenho o plano B logo a seguir, que é a música gravada com voz. Portanto, se eu não conseguir, certamente que depois volto atrás, se me permitirem, e ponho com voz, que assim resolve-se o problema de uma vez. Vamos lá ver se eu consigo tocar nisto. Eu queria que estivesses aqui para te dizer quanto gosto de ti e poder contar como foi o meu dia e poder olhar com aquela alegria. Eu sabia que irias partir, que um dia não mais te ia ouvir, mas tenho agora a certeza que o teu amor é a firmeza. Homem nobre e forte, com esperança, nunca perdeu a confiança numa vida após a morte. Gostava que estivesses ao meu lado uma vez mais, para te dizer o quanto és amado. Pai, ser humano dedicado, sempre pronto a servir, sempre pronto a consolar. Eu sei que tu és meu amigo e sempre que te peço, tu estás sempre comigo. Pai, a luz nunca se apaga enquanto aí estiver. Peço que me acompanhe, meu Pai. Gostava de ter dito o quanto eu te amo. És o meu melhor amigo. Meu Pai, gostava de ter dito o quanto nós te amamos. És o meu melhor amigo. Na realidade é importante que a gente aproveite o tempo que vivemos aqui, enquanto estamos fisicamente presentes com eles. Obviamente que sabemos que nos iremos reencontrar, desde que assim o façamos para merecer, porque todos temos o nosso nível de evolução, todos temos o nosso percurso e, na realidade, há uma certeza que temos, é que, independentemente de sermos travosos, independentemente de sermos malévolos, independentemente de acicatarmos as guerras, de provocarmos as guerras, independentemente de cultivarmos o rancor, independentemente de cultivarmos a mágoa dentro de nós, de ainda não conseguirmos perdoar, nós vamos todos ser perfeitos. E, portanto, ainda que daqui a milénios, nós vamos nos reencontrar. Então,
Vou começar por apresentar as famílias, não é? Do meu pai e da minha mãe. O meu pai nasceu em Lamego, era oriundo de uma família numerosa, tinha 8 irmãos. Ele acabou por ingressar na vida militar. O pai dele era professor e era o único que sustentava a família, mas sempre dentro de uma perspectiva da boa educação, da moralidade, do cumprimento dos seus deveres. E acabou por ingressar na Academia Militar em Lisboa. Ele frequentava, portanto, ficou alojado na casa de uma amiga, da mãe de uma colaboradora do colégio onde o meu avô paterno trabalhava. A senhora chamava-se Suzete e a mãe dele vivia em Lisboa. E, portanto, foi aí que ele ficou alojado enquanto frequentava a Academia Militar e quando foi, principalmente, a primeira vez para Lisboa. E como nada é por acaso, não é? Essa senhora era amiga, tinha sido ama da minha avó materna. Portanto, essa senhora era o elo, como que o elo de ligação entre duas famílias, e sempre lhe falava na menina Teresa, e sempre lhe falava que tinha que conhecer a menina Teresa, que era a mulher ideal para ele, enfim. E, portanto, foi através dessa senhora que depois eles acabaram por conhecer. Por outro lado, a minha mãe vivia aqui na Encoberta, portanto, pertence a Penalva do Castelo, e tinha, portanto, a mãe dela, a minha avó materna, tinha alguns problemas de saúde, fundamentalmente do foro espiritual. Para que tenham uma ideia, ela era conhecida como a doida com juízo na aldeia, porque ela vivia perturbada espiritualmente, e tantas vezes nós vemos, e até acorrem à nossa instituição, pacientes com diagnósticos de esquizofrenia, de problemas mentais, de dupla personalidade, de loucura, inclusivamente, e muitas das vezes não passam de problemas espirituais, de perturbações, de influências espirituais. Com certeza que nós temos que entregar à medicina aquilo que é da medicina, entregar à espiritualidade aquilo que é da espiritualidade, mas, no entanto, há aqui uma dualidade, ou seja, todos os problemas espirituais, todas as perturbações espirituais do foro da obsessão, da fascinação e da subjugação têm sempre... não têm sempre, peço desculpa, associados um problema físico, mas não há parte das vezes as patologias do foro psiquiátrico têm sempre associado um problema espiritual, porque nós não somos corpo, nós somos espírito e temos um corpo e agimos sobre ele. E, portanto, a minha avó tinha problemas de saúde nessa área, saúde espiritual. Para que tenham uma ideia, ela vivia muitas vezes... fechava-se numa casa ao fundo do povo, longe da casa dela, para fugir do meu avô, porque o achava um perseguidor, ou seja, faziam-na achar. Ela subia e descia as escadas a noite toda, mergulhava a cabeça dentro de um poço de água gelada para não cometer atrocidades e para não cometer o suicídio e para se libertar dos pensamentos que este perseguidor lhe incutia. E a minha mãe, desde pequena, que assistiu a este problema da minha avó, tinha mais 3 irmãos, filhos da minha avó e do meu avô, sendo que o meu avô já era um segundo casamento, e, portanto, tinha mais 2 filhos, portanto, do primeiro casamento. Então, a minha mãe sempre acompanhou este problema e, desde muito pequenina, que também expressava já alguns problemas espirituais, ela deixava, houve uma altura com 3, 4 anos que deixou de comer completamente, que tinham que ir dar as voltas à aldeia, ir com ela para o galinheiro para comer, expressava sempre uma tristeza no rosto, uma angústia que ela não conseguia explicar o porquê e de onde é que vinha aquilo. Num belo dia, mais precisamente
no dia 13 de setembro de 1964, houve um casamento na aldeia da irmã mais nova desta Suzete, desta filha da dona Manuela, que vivia em Lisboa, e desta irmã desta senhora, que era colaboradora no colégio onde o meu avô paterno dava aulas. E o meu pai acompanhou, porque teve que conduzir o carro e levá-los até à encoberta, acompanhou o meu avô, a minha avó e um irmão mais velho do meu pai, o meu tio Zé, para se deslocarem a esse casamento, muito contrariado, até porque ele tinha iniciado um namoro muito recentemente. E lá foram para o casamento. Ora, como está visto, a minha mãe, que também era amiga da família e que frequentava a casa em Lisboa porque ela teve dificuldades no decorrer do percurso enquanto estudante, porque não conseguia fazer determinadas cadeiras para ingressar na universidade e teve que ir fazer uma delas a Évora para poder entrar na universidade, e quando se deslocava ao sul ficava sempre em casa dessa senhora, da dona Manuela. Então, durante o casamento, na capela da aldeia da Encoberta, o meu pai, que ficou ao fundo da capela, notou duas raparigas com um chapéu de coco na cabeça. E a minha mãe, segundo conta, não é? Porque isto são coisas que estão no livro e que também o meu pai nos contou, sentiu-se como que às vezes também nos acontece, parece que estamos a ser puxados por alguma energia, que estamos a ser olhados, e ela sentiu que alguém a fixava e virou-se para trás, diretamente aos olhos do meu pai. E ouviu uma voz que lhe dizia, inexplicavelmente, ela não conseguia na altura, apesar de inclusivamente já estar dentro da doutrina espírita, porque este percurso obsessivo da minha avó levou-a inclusivamente a ser atendida pelo Dr. Elísio de Moura, e depois mais tarde a um centro espírita, e portanto elas já eram espíritas, já faziam reuniões mediúnicas naquela época, não é? No meio da mata, escondidas, para que não fossem descobertos, porque ainda viviam em ditadura, e portanto ainda ela sabendo precisamente destas questões, o que é isto das almas gêmeas, não é? Alma gêmea, que nós ouvimos falar em espiritismo, no sentido de que existem duas almas iguais. Isso não existe, porque cada alma, cada espírito é uma individualidade, portanto nós não somos iguais a ninguém, todos somos diferentes, cada um de nós, aqui fisicamente, muitas das vezes os gêmeos podem ser parecidos, mas espiritualmente são diferentes, com certeza. E, portanto, nós somos individualidades diferentes, então almas gêmeas nesse sentido não existe. Mas existem espíritos afins. Espíritos afins e desafins, não é? Espíritos que se encontram ao longo das várias vivências, porque existe uma lei divina, que é a lei da causa e efeito, ou seja, todo o efeito tem uma causa, e nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, por tudo o que fazemos de bem e tudo o que fazemos de mal, nós somos responsáveis, por isso temos o livre-arbítrio, já aqui falamos variedíssimas vezes, que nos distinguem dos animais irracionais, e o livre-arbítrio tem que nos dar, obviamente, a responsabilidade sobre as nossas atitudes, e com certeza teremos que encontrar as consequências de todas elas. E essa lei de causa e efeito é aplicada precisamente numa outra, que é a reencarnação. Então não é, como Jesus dizia a Nicodemos, é preciso viver de novo pela água e pelo Espírito, e não é a primeira vez que nós aqui estamos. Nascemos pela água no corpo físico para nos renovarmos, para renascermos em espírito rumo à evolução e à perfeição. E apesar dela saber precisamente já ter conhecimento de tudo isso que a doutrina lhe ensinava, não conseguia encontrar uma explicação para aquela voz que ela ouvia: é Ele que volta. Bom, o casamento decorreu, inclusivamente ela pediu-lhe, porque ela gostava muito de dançar e não havia quem soubesse dançar muito bem na aldeia,
e ela pediu ao meu pai que ficasse, acabou por ficar, acabaram por dançar a noite toda. Ele também diz que se atraía, que sentia uma energia que a atraía para ela. Ele acabou por depois, no dia 16 de setembro do mesmo ano, regressar à aldeia da Encoberta para comemorar a Santa Eufémia, e a partir dali eles começaram a conversar, a falar-se pelo telefone, até chegarem ao pedido, ao tão ansiado sim de um pedido de namoro, e começaram a namorar à distância. Então, o primeiro dia de namoro, o meu pai pediu namoro à minha mãe pelo telefone, porque estava em Lisboa e ela estava na Encoberta, e portanto começaram a namorar à distância. Bom, o tempo foi decorrendo, inclusivamente a minha mãe, para que eles se pudessem estar mais perto um do outro, acabou por fazer uma cadeira diferente para poder ingressar num outro curso que a permitisse regressar a Lisboa, ir para Lisboa para mais perto dele. Tudo correu como ela queria. No ano de 1965, ela conseguiu a transferência para Lisboa. Só que, nesse ano, o meu pai, como já estava no último grau da Academia Militar, foi destacado para Angola em missão. E, portanto, de nada valeu o facto dela querer ir para o pé dele, e questionava-se muitas vezes o porquê, não é, de tanta dificuldade, das separações, de estarem à distância. Então, meu pai esteve há cerca de um ano em Angola e foram namorando por cartas. Para que pudessem ter uma noção, é óbvio que hoje em dia uma carta chega no máximo em 2 dias. Naquela altura, não é, demoravam dias e dias e dias a chegarem as cartas, mas eles escreviam-se diariamente. E, inclusivamente, enviavam-se fotos um ao outro para descreverem pormenorizadamente o dia, o que é que faziam, o que é que estavam a fazer naquele momento. Eu recordo-me agora a percorrer as fotografias em casa. Uma das fotos que o meu pai lhe enviou, estava a fumar um cigarro, porque o meu pai fumou durante muito tempo, e bastante, mas imagina, em contexto de guerra, ele bebia muito café e fumava quase 3 maços de tabaco por dia, mas enviou-lhe a fotografia, precisamente no dia da mãe. No dia em que ele tirou a fotografia, era dia da mãe, e ele dizia-lhe: hoje é dia da mãe. Hoje penso em muitas mães, na minha, na tua e naquela que há de ser a mãe dos meus filhos. Perdoa-me o cigarro, mas porque ela não gostava que ele fumasse. Perdoa-me o cigarro, mas neste ambiente é algo que é necessário e de que eu preciso para aliviar o stress e toda aquela ambiência que não era propriamente um ambiente de paz. Então foi assim o período de namoro deles, e ao fim do ano o meu pai regressa. Na altura o meu avô, o avô paterno, estava, portanto, a passar por um problema oncológico, e quando ele regressa, foi falar com o meu avô, pediu-lhe para ter uma conversa com ele, e tiveram uma conversa. O meu avô estava às portas precisamente da morte, e o meu pai tinha já pedido a minha mãe em casamento, e iriam casar em setembro desse ano, 1968, e o meu avô pediu para ter uma conversa com ele, porque o meu pai era dos irmãos todos, fruto da profissão que tinha, aquele que ganhava um pouco mais, e portanto tinha as suas economias para o casamento, e a conversa que ele tinha que ter com o meu pai era precisamente que usou, porque estava numa conta conjunta, que usou aquele valor para se tratar, para os tratamentos que ele tinha de quimioterapia para fazer, e queria-lhe dizer que o tinha feito, mas que tudo iria fazer para que lhe pudesse devolver esse valor. Pediu-lhe também, porque o meu pai tinha 2 irmãos mais novos, para tratar de fazer tudo para que eles pudessem ter um curso também, para que pudessem seguir a sua vida profissional. E, bom, esta conversa foi tida. O meu avô acabou por
morrer, corpo físico, o corpo morre e o espírito desencarna, a vida continua. E o meu pai, depois, em setembro de 1968, acabou por casar com a minha mãe na aldeia da Encoberta, na mesma capela onde se conheceram. Hoje em dia, qualquer casal que viva a uma distância de 30 quilómetros e que não se possa ver todos os dias, passado muito pouco tempo, estão separados. Naquela época, não digo que seja só o meu pai e a minha mãe, com certeza que muitos outros casais acabaram por namorar por correspondência, não é? Porque os homens eram destacados em missão para a África. Mas, hoje em dia, nós não temos um espírito de sacrifício. Somos muito egoístas, pensamos muito em nós. E se não dá para estar com o marido ou com a mulher todos os dias, já não dá para sequer ter um relacionamento. Agora imaginem naquela altura. Então o tempo foi seguindo, eles tiveram filhos, o primeiro, acabaram por ter 4 filhos, que todos vós aqui conhecem, não é? O meu pai, passado pouco tempo do meu irmão mais velho nascer, foi novamente para a Guiné. Na altura, inicialmente, ele era para ter sido destacado para Angola, mas onde a minha mãe poderia ir, porque nessa altura ela já tinha conseguido fazer um curso e poderia ir para Angola com ele, mas por cunhas e portas e travessuras, ele acabou por ser destacado para a Guiné e as condições na Guiné não eram as mesmas, não estavam pacificadas, o ambiente não estava pacificado e, portanto, ela não pôde ir com ele e ele esteve na Guiné e só passado 8 ou 9 meses é que regressou. Durante esse período ele dizia mesmo, fala todos os dias ao nosso filho de mim. E, portanto, ao fim de algum tempo ele regressou e pronto, a vida foi continuando. Eles tiveram mais filhos. Eu tinha também problemas do foro espiritual, estava diagnosticada com epilepsia com 1 ano e meio de idade. Para terem uma ideia, ele já tinha algum contacto com esta questão da espiritualidade, porque o meu pai era um católico, era oriundo de uma família católica ferrenha, não é? E, portanto, tinham medo a minha mãe casou com o meu pai sem ele saber que ela era espírita e que a mãe tinha mediunidade. E, portanto, ao longo do tempo em que ele esteve em África, ao longo do tempo em que ele esteve em Guiné, a minha mãe foi-lhe enviando em algumas das cartas que lhe escreveu, foi-lhe dizendo, olha, tu, logo no início, quando ele foi para a Guiné, vais ser colocado num bom lugar, mas ao fim de 2 dias, por causa das cunhas, vão-te colocar num mau lugar e, portanto, as coisas não vão ser tão fáceis. E assim era. Ou seja, isto eram coisas que os espíritos, nas reuniões mediúnicas aqui, junto com a minha avó, lhe iam dizendo. Inclusivamente, numa das cartas, ela descreveu exatamente a conversa que só o meu pai tinha tido com o meu avô, aquela que vos falei há pouco, e que mais ninguém sabia. Ela contou-lhe, ipsis verbis, aquilo que se tinha passado. Enfim, foram acontecendo várias situações ao longo do percurso da Guiné, em que ele esteve na Guiné, em que ele se questionava que poderia existir algo mais. Inclusive falou com o padre, como é que a mulher podia ter falado, porque ela disse-lhe taxativamente, ontem falei com o teu pai, como é que é possível se o meu pai já morreu? E, portanto, chegou a questionar o padre, e o padre, a única coisa que lhe respondeu foi, olha, se isso é verdade, não é motivo para deixar de ter fé, é motivo para ter mais fé ainda, porque é uma certeza de que a alma continua a viver, é uma certeza de que não se morre. Bom, numa das vezes o meu pai assistiu a crises que eu tive e a minha mãe, desesperada, acabou por pedir auxílio à minha avó, que incorporou na frente dele, e eu fiquei tranquilinha da vida, quando até aí estava, com 1 ano e meio, estava a surrar a minha mãe, sem ela me conseguir segurar. E ele acabou por assistir a isto. E aí foi a gota d'água, como se costuma dizer. Tem que haver alguma coisa. A partir daí ele foi chamado à doutrina espírita, foi convidado depois pelo Sr. Ferreira
que é benemérito também desta casa, foi ele que nos ajudou a construir esta casa. A associação funcionou muitos anos em Viseu, também num anexo da pensão Bela Vista, que é ali junto à Escola Preparatória Grão Vasco, que é o antigo ciclo, não é? E funcionou muitos anos ali. Foi convidado para dirigir a associação, para fundar a associação, e até aos dias de hoje foi o único presidente, portanto até ao dia do seu desencarne foi o único presidente da associação. O tempo foi passando, a minha mãe foi sentindo dificuldades de colocação para poder estar ao pé dele. Nós estávamos em Viseu, ele esteve na Madeira, esteve fora de Viseu de X em X tempo, ele era destacado para fora da cidade de Viseu, e quando a minha mãe conseguiu entrar num estágio que lhe permitia poder estar mais perto, o ano de estágio foi muito doloroso e ela acabou por contrair uma doença púrpura hemorrágica. Ela já tinha tido essa doença em pequena. O meu tio, um irmão mais velho, filho de um outro casamento do meu avô, que era médico, conseguiu medicá-la enquanto nova, mas nesta fase do campeonato o cansaço era tanto. Ela teve muito desgaste durante o estágio e acabou por não resistir, e no dia 2 de outubro de 1984 ela acabou por falecer. Mais uma vez volto a dizer, corpo, o espírito desencarnou. E nessa noite, ou nessa tarde, porque foi precisamente às 5 da tarde, a botija de oxigênio que ela estava com pneumonia acabou por rebentar, ela acabou por partir. E do pouco que nós estávamos em casa da mãe do meu primo, enquanto o meu pai estava a acompanhá-la em Coimbra, na clínica, e do pouco que me consigo lembrar, não é, porque eu tinha 11 anos, a minha mãe tinha, vou aqui por 39 anos, o meu pai tinha 38, e do pouco da única coisa, eu lembro-me de duas coisas do funeral dela. A primeira foi quando eu e os meus irmãos chegámos junto dele, que ele estava a ser preparado para nos receber, quando ele nos disse: não, lembrem-se do que eu e a mãe vos ensinámos sempre, porque nós fazíamos o Evangelho uma vez por semana, todas as semanas nós fazíamos o Evangelho no lar. No fim das leituras o meu pai fazia-nos perguntas, nós tínhamos que responder o que é que tínhamos entendido. Minha irmã era pequenita, tinha 5 anitos. Tínhamos que responder o que é que tínhamos ouvido das histórias que ele contava, e ele nos explicava tudo o que sabemos hoje de doutrina espírita. Grande maior parte daquilo que eu sei hoje, para além daquilo que não é que vou procurando e estudando, mas as bases sólidas estão daquilo que eles nos ensinaram enquanto crianças e depois ele ao longo do tempo após a morte da minha mãe. Então lembrem-se daquilo que vos ensinamos. Não se morre. E nós estivemos no velório a cantar músicas da associação. Há pessoas que ainda hoje se lembram da coragem que o meu pai teve, conforme alguns se lembram, que hoje, quando o meu pai desencarnou ano passado, também o fizemos aqui, que o mais velho tinha 14 anos, eu tinha 11, o meu irmão tinha 10 e a minha irmã mais nova tinha 5. Todos os 4 a caminho dos 6, todos os 4 em volta do caixão onde ela estava, a cantarmos músicas da associação. E, portanto, aquilo que nós aprendemos, não se morre. A morte é uma passagem. Ela pode trazer muita dor, desespero, revolta, rancor. Mas é preciso recordar o que a doutrina vem lembrar. Vida eterna mandou o Criador. Não se morre, é assim. Não existe derradeiro fim. A morte não é mais que uma passagem para a verdadeira vida que nos espera livre, livre de amarras, sim. Existe
existe um ciclo a seguir e todos temos de partir. Mas como a palavra diz, simplesmente temos de ir e deixamos de um corpo vestir. É como libertar um pássaro da gaiola, não desaparece, apenas ganha liberdade. É como vislumbrar um navio no horizonte, perdemos-lo de vista, mas continua a navegar. É como nos despedirmos de um amigo na rua e vê-lo a virar numa esquina. Ele continua bem vivo, o navio prossegue na sua rota, o pássaro voa livremente, quem parte continua bem vivo. Então relembremos alegremente, não se morre é assim, não existe derradeiro fim. A morte não é mais que uma passagem para a verdadeira vida que nos espera livre, livre de amarras. Vários corpos nós teremos, passaremos pelos dois portais, tantas vezes quanto as necessárias para viver aprendendo, sempre evoluindo até não ser preciso mais. Então não se morre. E ele, após a morte da minha mãe, imaginem um homem, àquela época com 38 anos, ficar com 4 filhos para criar, ficou a tratar da minha avó materna, até ela desencarnar mais tarde. Cerca de 11 anos, 12 anos, a minha avó viveu connosco. Quem de nós, seres humanos, que ficássemos viúvos com aquela idade, continuaríamos a tratar e a cuidar da nossa sogra ou do nosso sogro? O meu pai só voltou a casar mais tarde, depois dela morrer. Continuou a viver a doutrina, continuou a dedicar-se incansavelmente à doutrina espírita, algo que tantas vezes eu não percebia. O porquê. Nós nunca ficámos sozinhos, mas desde que, se estivéssemos no hospital, na hora de vir ao centro, ele vinha. Se estivéssemos com febre, desde que estivéssemos bem, deixávamos com alguém, ele nunca deixou de vir um dia à associação. Um dia. E aquilo custava-me a entender muitas vezes, não é? Porque onde é que nós, a maior parte das vezes, ouvimos falar, onde é que é praticada a caridade, onde é que ela deve ser praticada em primeiro lugar? Na família, não é? Agora, qual é a verdadeira caridade? Quais são as intenções, não é? Qual é o objetivo que nós temos ao praticar a caridade? Tempos mais tarde, curiosamente, poucos meses antes dele falecer, nós fizemos o Evangelho no Lar e a leitura que nos calhou foi esta, do capítulo 23º, Estranha Moral. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Uma grande massa de povo ia caminhando com Jesus. Ele voltou-se para eles e lhes disse: se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e a sua mãe, a sua mulher e o seu filho, seus irmãos e suas irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele de entre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27 e versículos 33. Naquela época, odeia não tem o significado de hoje. É quem amar mais a seu pai e a sua mãe do que me ama a mim, quem amar mais o seu filho ou a sua filha do que me ama a mim, não pode ser meu discípulo. Mas será que amar Jesus mais do que amar os pais, ou mais do que amar os filhos, seguindo os seus exemplos, dando o exemplo dos seus ensinamentos, não é amar os filhos? Não é amar os pais? O que é educação? Qual é a missão dos pais na Terra? Então aí eu comecei a entender e mais tarde o vim a confirmar.
Bom, aquela voz que a minha mãe ouvia, é ele que volta. O que querá isto dizer? Porquê uma separação? Porquê uma morte? Porquê deixar o marido com 4 filhos pequenos? Porquê? E os dois, no momento difícil que o meu pai atravessou durante a vida dele, foram desvendando várias vidas, várias experiências que tiveram na Terra, para entender o porquê daquela separação. Não as vou contar todas, porque o tempo também já vai sendo longo, mas para que possam ter uma ideia, o meu pai e a minha mãe viveram, pelo menos que nós tenhamos apercebido através de reuniões mediúnicas e através desta viagem que os dois fizeram em espírito, eles viveram pelo menos 4 ou 5 vezes este amor que agora foi interrompido tão cedo, mas que no passado foi interrompido por eles. É aquela coisa, não é? Tu tens e não sabes aproveitar. Agora que podes, não é? Já não vais ter. E, portanto, houve vários períodos da vida dos dois, em Roma, em que eles se casaram, em que o meu pai foi, na altura com o nome de Licínio, foi mandado para a guerra por um legionário das Gálias, para a Guerra das Gálias, portanto, para terem uma noção, 60 anos antes de Cristo, porque esse legionário se apaixonou por a minha mãe e os queria separar e queria tê-la à força, mandou-o para a guerra, e o meu pai, ele acabou por ser morto na guerra. Tiveram um filho, e este legionário, com a ideia fixa de poder ficar com ela, de a poder ter só para ele, acabou por lhe matar o filho, e ela, desesperada, não aguentou e suicidou-se. Depois desta morte, acabaram por os dois em espírito perseguir este legionário que os levou à separação, os obsidiar. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estiveres a caminho com ele. Não é? O perdão, a necessidade da reconciliação na terra enquanto estamos no corpo, porque depois nunca se sabe o que pode acontecer. E os dois perseguiram-no, mas de tal forma o ódio, a mágoa, o rancor era grande, as alterações perispirituais da minha mãe provocadas pelo suicídio eram de tal forma grandes que eles andavam no mesmo ambiente e não se reconheciam. Viam-se um ao outro e não se conseguiam reconhecer. Depois voltaram novamente, na época do Cristo. Ele acabou por aderir ao partido de Barrabás. Foi daqueles que ajudou a condenar o Cristo. Tiveram como filho, os dois casaram, tiveram como filho este legionário do passado, para se poderem reconciliar. Nós não nos juntamos na mesma família por acaso. Há um objetivo divino, que é a reconciliação. E na maior parte das vezes nós encontramos na nossa família espíritos desavindos do passado, porque quer queiramos, quer não, nós vamos ter que ser todos amigos. Quando formos perfeitos, nós vamos nos amar na plenitude. E assim aconteceu com eles. Não aproveitaram mais uma vez. A minha mãe acabou por adoecer e morrer em situações muito complicadas. E o meu pai, na época de Jesus, acabou por também, combatendo também os ideais do Cristo, ser morto violentamente. E foram-se encontrando ao longo dos tempos, uma outra vez em Áustria. Ele era um serviçal, ela era uma dama da corte, tinha uma espécie de mordoma, não é? Porque era aquela que coordenava e que comandava todos os empregados da casa, que acabou por separá-los, porque uma dama da corte não podia viver um amor com um serviçal. E ela, mais uma vez, acabou por não aguentar a separação e suicidar-se novamente. Várias vidas de suicídios. Nessa vida ela tinha engravidado. Pasme-se, o filho que ela ia ter era o tal legionário. Vejam bem, nós não nos encontramos por acaso. Deus dá-nos tantas oportunidades de nós nos reconciliarmos todos. Problema, nós acabamos por perdê-las. Nós não conseguimos aproveitar
as oportunidades que Deus nos dá. E a terra está em transformação. Nós estamos a caminho da regeneração. Quem sabe, talvez esta seja a nossa última oportunidade de continuarmos aqui na terra. Então não percamos tempo, aproveitemo-la, amemos mais a Jesus do que a tudo o resto. Deixar tudo não é abandonar. Deixar tudo é dar prioridades àquilo que tem importância, àquilo que deve ter importância na nossa vida. Outras tantas vezes que se encontraram, a minha avó, que era perseguida, que eu contei-vos, não é? No início, tinha um obsessor porque vivenciou uma experiência com a minha mãe e esse espírito que a perseguia era pai da minha mãe, marido da minha avó nessa vida, acabou por se sentir traído, foi na época da Inquisição, julgava ele que tinham sido elas a acusá-lo de feitiçaria, e acabou por ser queimado na fogueira e por isso a perseguia agora. Não vou contar o livro, vocês precisam de ler, é só uma coisa para poderem ganhar o gosto para lerem esta história. Mas tudo isto para vos dizer que tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma razão de ser. A culpa não é de Deus. Também não é nossa. Nós também não podemos viver debaixo das culpas. A responsabilidade é nossa, não é culpa. A responsabilidade é nossa. A causa é nossa. E Deus é tão bom, mas tão bom, que coloca nas nossas mãos a possibilidade de fazermos diferente. Somos nós que temos nas nossas mãos o poder de modificar o nosso destino, o nosso percurso. Agora que eles se encontraram, que vivenciavam a doutrina espírita, tinham tudo, não é? Tudo para conseguir viver, na realidade, fisicamente, o amor que os unia, e acabou por ela ter que partir mais cedo, porque não soube, durante este tempo todo, aproveitar todas as oportunidades que lhes foram dadas para traçarem uma trajetória diferente. E por isso ela partiu mais cedo. Mas não só por isso. Ela tinha, na realidade, que partir mais cedo. Mas não com a idade com que foi. Mais uma vez, a justiça de Deus a funcionar. A doença da minha mãe levou-a a ter que ser medicada com corticoides. E os corticoides afetam muito o sistema musculoesquelético. E foram doses muito grandes de cortisona durante algum tempo. E ela, se continuasse viva na carne, iria ter que ficar dependente. Iria ter que ficar numa cadeira de rodas. E os espíritos disseram, numa das reuniões que fomos tendo, ela não merecia passar por isso. Ela não precisava passar por isso. E, portanto, a morte antecipada foi uma bênção. Mas foi uma bênção em muitos outros sentidos. Então, é ele que volta. Conseguiram, ao longo destes anos todos, desde o desencarne da minha mãe, deslindar o porquê de tanta separação, o porquê desta morte tão cedo. Ele que volta, nova vida a aproveitar. Ele que volta ainda que resgatar. Ligações de há muito tempo, experiências partilhadas, muito aprendizado, afinidades criadas, diferentes épocas, personagens por várias terras iam passar, Roma, Áustria e tantas outras questões pendentes a tratar. Várias vezes se encontravam, viviam em tranquilidade, mas sempre algo no caminho adiava a felicidade. Dívidas do passado faziam-se sentir, mas ainda não conseguiam às trevas resistir. Foram ódios, perseguições, cegueira de meter medo, o desespero e a loucura, mortes demasiado cedo. Foram fazendo
seu percurso, caindo em erros e desenganos, mas venceriam juntos, pois estava nos seus planos. Um dia de felicidade, sem saber na verdade que mesmo ali tudo iria mudar. Com um simples olhar iriam retomar a caminhada, a missão a cumprir. Desafios iam surgir. A lei de causa e efeito nunca engana ninguém, e acreditem, não tem nada de vil. Cada ato tem consequências, já dizia o bom mestre, temos de pagar até ao último ceitil. Um casamento, enfim, nem queria estar ali, mas até gostou do que o fado lhe reservou. Nova oportunidade Deus lhes deu, um reencontro tal. Sem saber na verdade, mas até ali tudo iria mudar. Nova simples olhar iriam retomar a caminhada, a missão a cumprir. Desafios iam surgir. Ela que volta. Ele que volta. O meu pai, para eventos, para qualquer tipo de evento, ia sempre fardado. E naquele casamento também foi com farda de cerimónia. E este é ele que volta. É precisamente o tal soldado que morreu na Gália, a voltar, a regressar para aproveitarem uma nova vida. Uma vida que poderia ser muito diferente. E os tempos foram passando, nós continuamos a fazer o Evangelho no lar. O meu pai trazia-nos sempre para a associação, quanto mais não seja para assistirmos à palestra, para a evangelização das crianças, para o grupo de jovens, para todo o lado. Cada vez que ele vinha para o centro, nós o acompanhávamos. Não podemos dizer que nos obrigava a vir, porque sempre fomos educados nisso e porque ele sempre nos ensinou com uma certeza tão grande, que nos criou bases sólidas. E, portanto, não éramos obrigados. Depois, mais tarde, na idade da juventude, muitos de nós também nos fomos fazendo o nosso percurso e fazendo as nossas asneiras, mas, mesmo que não quiséssemos vir, ele nos obrigaria a vir. Não devemos obrigar os filhos. Devemos, sim. Devemos. Como os devemos educar, como os devemos obrigar a ir à escola, como os devemos obrigar a ir ao médico, como os devemos obrigar a serem educados na espiritualidade. Devemos. Vai chegar a hora que cada um há de tomar as suas decisões. Mas enquanto estiverem à nossa responsabilidade, debaixo da responsabilidade da educação dos pais, devemos obrigar, sim. Passar, mas há casais que o marido não tem as mesmas crenças, o marido e mulher podem ter problemas, há casais que são divorciados. Sim, senhora. Mas podemos não obrigar a vir, mas se temos certezas, nós devemos falar de Jesus aos nossos filhos. Devemos passar-lhe os ensinamentos do Cristo, sim, sem medo. E assim ele fez connosco. Foi passando o tempo. No derradeiro ano de 2013, ele foi diagnosticado com um tumor primário de intestino. Conseguimos descobrir, porque a minha irmã mais nova, que o acompanhava quase sempre, ia desconfiando e uma das vezes entrou no consultório adentro para saber que ele tinha esse diagnóstico, porque senão ele escondia-nos. Para terem uma ideia, eu sempre vivi com ele
e quando comecei a trabalhar aqui em Viseu, houve um belo dia, num sábado, que eu estava na farmácia e quando saio do quarto para ir trabalhar, tenho um papel à minha porta que diz assim: estou no hospital, já venho, 8 da manhã. Estou no hospital, já venho, fui para a farmácia e de repente ligo para o hospital. Estava a acabar de sair do bloco operatório de uma cirurgia à vesícula. Para ele, nós não tínhamos que arcar com os seus problemas. Ele é que tinha a obrigação de nos aliviar as nossas dores e nós não tínhamos que o fazer. E, portanto, sempre nos protegiam nesse sentido para não nos criar preocupações. E mais tarde vim a perceber, numa conversa que ele teve com a psicóloga dos paliativos, quase um tempo antes de morrer, o porquê. Ele achava que nós já tínhamos sido magoados demais por termos perdido a nossa mãe quando criança. E então ele achava que nós não íamos suportar as dores dele, que nós não íamos aguentar a perda dele, que nós ainda precisávamos muito dele. A minha irmã tinha 5, hoje tem 44, eu tenho 48. Para os pais, os filhos são sempre bebés, na realidade. E ele ainda achava que nós ainda precisávamos muito dele e por isso sempre nos escondeu. Soubemos eu, particularmente, soube 15 dias antes dele ser operado, que ele ia ser intervencionado num tumor de intestino. Mas muitos de vós conheceram o percurso dele. Quimioterapia. Teve uma intervenção cirúrgica muito complicada. No espaço de 2 dias teve que ser intervencionado novamente. Teve internado mais de um mês num hospital. Quimioterapia. No dia da quimioterapia em que ele fazia, portanto, ele estava um dia inteiro no hospital e o outro dia a quimioterapia era tomada em casa, aqui em cima deste palanque. Ninguém sabia que ele estava a fazer quimioterapia. Aqui em cima, neste palanque, no gabinete, a consolar a dor dos outros. Quando ninguém sabia a dor dele. Quando Paulo falava na fidelidade a Deus, na fidelidade a Jesus, é isto. As nossas dores nunca são maiores que as dores dos outros. E assim ele o fez. E ninguém sabia. Muitos de vocês estiveram a conversar com ele no gabinete e ele a receber quimioterapia. Muitos. E ninguém sabia que ele o estava a fazer. E, portanto, exemplo maior para nós não há. E eu percebi o que é amar mais a Jesus do que aos filhos. Jovem muito feliz, como a história nos diz, junto da mulher ideal, parte para a guerra pela profissão na terra, mas iria ganhar algo mais. Cartas, inúmeras cartas, foi por aí que algo marcaria de vez. Foram revelações, depois com explicações que o levariam a aderir sem porquês, sem o poder negar nova fé e abraçar, estudando a fio a doutrina, sabendo sem o saber, presidir a associação, era esta a sua sina. Reerguer a aldeia da esperança desta feita para não cair. As bases foram lançadas, a semente aí está, não deixemos fugir. Nunca deixou de se dedicar, companheira a seu lado, continuando a tarefa a cumprir. Mas cedo algo aconteceu,
a partida para o céu ditaria novo rumo a seguir. Longe, mas mais perto, continuaram juntos a trabalhar, um do lado do outro, educavam os filhos na doutrina do amor. Foi seguindo seu caminho, enfrentando os espinhos que o vinham por certo testar. Nunca negou o que era, mesmo havendo gente que o quisesse calar. Reerguer a aldeia da esperança desta feita para não cair. As bases foram lançadas, a semente aí está, não deixemos fugir. O tempo foi passando, tudo bem andando, apesar das pedras no caminho. Divulgou a boa nova, nunca dizendo não a quem precisava de um amigo. Um conselho fraterno aos que sofriam, muitos foi distribuindo. Livros foi escrevendo, neles tecendo sabedoria e abrigo. Para além de ensinar e a doutrina espalhar, também ajudava os de lá. Era missão urgente ajudar quem está doente, esclarecer e tratar. Uma vida pesada, mas abençoada, pois que tudo compensou. Foi para nós um exemplo que sempre lembraremos e vamos continuar o que deixou. Desta feita para não cair. As bases foram lançadas, a semente aí está, não deixemos fugir. Reerguer a aldeia da esperança desta feita para não cair. As bases foram lançadas, a semente aí está, não deixemos fugir. E como muitos de nós sabemos, psicografou vários livros, um dos quais, Labirintos do Ódio, da Traição e da Dor, onde está retratada precisamente esta aldeia da esperança, a história daquilo que é a criação desta associação, que também tem a ver com erros do passado, com quedas do passado, em que ele se comprometeu, junto com muitos de nós que se calhar aqui estamos hoje, a levar a doutrina de Jesus e a consolar, mas falhou. E, portanto, um outro compromisso que ele trouxe, que julgo eu, o cumpriu na sua plenitude. Nos últimos dias de vida dele, ele teve Covid o ano passado, em fevereiro, trouxe o Covid do hospital onde foi, porque teve que ficar lá internado uma semana. Eu e a minha irmã e todos aqueles que, meu marido e filhos, que estávamos a tratar dele, também contraímos o Covid. Nessa altura ele ficou perdeu a parte cognitiva, não tinha uma conversa coerente, só nos conhecia, engraçado, ele a nós, sabia quem nós éramos, só não sabia onde estava. Quem nós éramos, ele sabia. E esta questão da morte, nos últimos tempos, quando ele acabou por recuperar do Covid, atenção, o Covid não o deitou abaixo, ele acabou por recuperar. Depois, quando mais tarde ele já tomou consciência e lhe contámos, ficou muito, muito admirado. A preocupação dele era não nos deixar. Eu tive que conversar com ele. Houve uma altura, disse para a minha irmã, que estava mais comigo em casa, não, eu vou ter que conversar com ele, porque achávamos nós que a preocupação dele, ele não partia precisamente porque estava preocupado connosco. Eu disse, pai, melhor do que ninguém, o pai nos ensinou a superar a morte. Não se esqueça que não se morre. E que nós sabemos disso. Vai ser difícil?
vai, a saudade vem, mas nós sabemos que vai estar bem e que na realidade vai viver o amor, vai continuar a viver um amor que foi interrompido. E ela, apesar de nós muitas das vezes achamos, tomamos a desgraça pelo aqui e o agora, não é? Nós não conseguimos avaliar as consequências das coisas que nos acontecem. Foi uma tragédia a minha mãe ter morrido, materialmente falando, foi. Não é? Deixar 4 filhos pequenos, foi uma tragédia. Espiritualmente falando, foi uma bênção. Foi uma bênção. Porque eu digo, e se calhar e os meus irmãos também o dizem, se estamos aqui hoje, a ela e a ele o devemos. Porque ela, no plano espiritual, conseguiu evitar que nós nos perdêssemos. Conseguiu evitá-lo. E, portanto, nós temos que pensar nas consequências. E nem sempre o mal que nos acontece é a verdadeira desgraça. Na maior parte das vezes, porque o mal serve para nós nos aprendermos e para nós evoluirmos. E na maior parte das vezes, neste caso, foi uma bênção. Partindo para o final, para que tenham uma ideia, ele, 3 semanitas antes de partir, foi contactado por um amigo que frequentava outra associação que estava com um problema grave. O meu pai saiu de casa quase sem conseguir andar e obrigou-nos a trazê-lo aqui à associação para conversar e para dar um conselho a esse amigo. 3 semanas antes de morrer. Quase não se segurava em pé. Que maior fidelidade a Jesus pode haver? Os nossos problemas nunca são maiores do que os problemas dos outros. Soubemos que ele ia partir no dia 7 de maio de 2021. A minha mãe já nos vinha preparando em reuniões, portanto, em trabalhos que nós fazíamos, muitas das vezes para o libertarmos, achando nós que ele estava a sofrer. E numa das vezes ela disse-nos: aquilo que o corpo aparenta não tem nada a ver com aquilo que o espírito está a viver. O meu pai, já quase totalmente desligado do corpo, em espírito, em sono, socorria e procurava a reconciliação com estes inimigos do passado. E por isso o corpo apresentava sofrimento, mas o espírito estava a terminar a missão a que se propôs. Nós juntámos-nos todos em casa, nessa tarde de 7 de maio de 2021, filhos, netos, noras, e cantámos cerca de 2 horas músicas do centro, porque ela nos dizia: cantem, como ele sempre gostou, juntem-se e cantem. E nós estivemos ali a tarde toda a cantar. A uma determinada altura, eu vejo a minha mãe aproximar-se do quarto com um chapéu de coco. O mesmo chapéu que eu não sei, porque eu não vi, só se fosse em espírito, o mesmo chapéu que ela trazia quando se conheceram na capela da aldeia da Encoberta. E ela disse-nos: venho, preparei-me especialmente para o vir buscar. É ele que volta. Vamos reencontrar-nos para nunca mais nos separarmos. Então o amor, na realidade, vence. Na realidade, o amor vence tudo. Mas não é o amor carnal. Não são as paixões. O amor conjugal entre marido e mulher. Não. É todo um amor dedicado a uma missão. Um trabalho em conjunto para resgatar erros do passado, para procurar a reconciliação com os nossos desavindos do passado, para passar a mensagem a todos aqueles que sofrem. Isto é
o verdadeiro amor que vence, na realidade, o verdadeiro amor que vence tudo. Amor verdadeiro, uma vida a dois, que foi multiplicando, filhos vieram depois. Uma missão sublime, mas difícil de levar. A separação no caminho tínhamos de enfrentar. Viajei para outro mundo, ao outro lado retornei. Levei comigo a saudade, sempre, sempre vos amei. Até ao reencontro nunca estarão sós. Estarei sempre a olhar por vós. De repente, sozinho, 4 filhos de tenra idade, o sacrifício, o trabalho, deste o melhor pela sua felicidade, nunca esquecendo o compromisso para com Jesus, deste corpo e alma, esta casa que por ti irradia luz. Viajei para outro mundo, voltei a casa, fui pontual na minha evolução, prossigo no trabalho espiritual. Até ao reencontro nunca estarão sós. Estarei sempre a olhar por vós. Os anos passaram, tua dedicação a florir. Muitos ajudaste, sem em troca nada a pedir. Mas a hora vinha chegando, chamavam-te dos céus. Com sucesso levaste a vida, era tempo de dizer um adeus. Viajaste para outro mundo, a este lado tu voltaste. Em festa te recebemos, embora na terra saudade deixaste. Levem o que ensinamos, lembrem sempre a nossa voz. Agora tenho os dois a olhar por vós. Então a mensagem que vos queríamos deixar neste dia de hoje é que, por mais pesada que seja a nossa cruz, nós vamos ser felizes. Demore o tempo que demorar. E precisamos de ser nós a construir essa felicidade. Pedimos desculpa pela nossa emoção de hoje. Vamos partir para a nossa irradiação final. E muito obrigada a todos por estarem aqui connosco neste dia que nos diz muito.
é Jesus, nosso irmão. Quando a vida é solidão, carregando para nós o sofrimento. Isolamento no caminho da mudança, desalento. Só Jesus aplaca a dor, espargindo sobre nós o seu amor. Só Jesus aprenda a dor. Vem, Senhor, nesta hora de medo, mas mudança. Vem, Jesus, volta para ser nossa esperança. Um homem novo surgirá das trevas do pavor, o materialismo cairá com esta grande prova para entrarmos numa rota nova. Senhor Jesus, é um momento que dedicamos aos irmãos que sofrem, mas permite-nos hoje, neste dia tão marcante para esta família querida, para a nossa associação, para todos nós, transbordamos de emoção, sentimento que nos enche a alma. E não podemos deixar de te agradecer, Senhor, o nosso Mestre, por nos teres permitido conhecer, aprender e vivenciar o exemplo de vida e de missão que aqui ouvimos hoje relatar. As palavras que ouvimos foram poucas e vós o sabeis, Senhor. Vos pedimos, em nome de todos aqueles que hoje estamos aqui, tantos que estão desse lado que receberam auxílio, que estes irmãos queridos, o nosso presidente, o nosso chefe, o nosso comandante, como tantas vezes carinhosamente o chamávamos, junto da sua companheira, a nossa querida irmã Teresa, a mentora, a grande protetora, a grande trabalhadora, que juntos possam receber neste dia, Senhor, de vós muita força, graça e luz para a jornada que o futuro lhes reserva, nos trabalhos de ajuda a quem sofre, dirigindo esta casa, orientando aqueles que aqui deixou e que estão a dar continuidade, seguindo aquilo que aprenderam, seguindo-lhe os passos, lembrando as suas palavras, a sua vontade. Te pedimos, Senhor, que continues a permitir-lhe que Ele olhe pela nossa associação, por esta grande família, na ajuda aos que mais sofrem, aos que mais precisam. E a partir de agora, sim, Divino Mestre, vamos rogar o auxílio, doar em conjunto o que todos temos para dar de melhor.
a nossa vibração, a nossa energia, a nossa migalha de amor pelos que sofrem. O mundo, todos vemos, e vós sabeis os porquês. Está carregado de dor, de sofrimento, ainda de ódios, de egoísmo, de vícios, de desconfiança, de desentendimentos, tanta violência, os horrores da guerra, Senhor, que deixam um rasto de dor e de sofrimento. Nós sabemos, Jesus, que Tu olhas o nosso planeta, o nosso mundo, com esses olhos de amor, que o abraças. Nós Te pedimos, Jesus, tem piedade de quem sofre, de quem Te desconhece, porque todos são necessitados. Ampara, Senhor, os que mais sofrem, no alívio das suas dores, na orientação para as almas que estão perdidas, as crianças do mundo sem amor, sem pão, os pais que fogem à responsabilidade de educar os seus filhos, de os amar, os filhos que desprezam os seus pais. Toda a humanidade como uma família enorme que vive de forma egoísta. Te rogamos, Jesus, que aceites a nossa migalha, que a multipliques a 1000 por 1 e que todos os mensageiros que estão hoje aqui, nesta homenagem, mas sempre o trabalho acima de tudo, possam deslocar-se e levar aos mais necessitados o amor, a presença amiga, a paz, a força, a coragem, a luz e o amor. Sê com todos esta noite, Divino Amigo, Divino Mestre, e que sempre nas horas difíceis Tu possas estar a orientar, a nortear os caminhos daqueles que se vão perdendo. Fica conosco e com todos eles, hoje e sempre. Obrigado, Senhor, por tudo que nos deste até hoje, que nos dás e por aquilo que nos darás no amanhã. Desmedido na imensa escuridão, quando o homem mergulhou em luxúria desmedida perdição, esqueceu os seus deveres, afastou-se de Jesus o Salvador e chamou para si imensa dor. Foi o aborto cego e surdo, a matança de inocentes seres sem voz, a eutanásia, crime hediondo, a matança de tantos pais ou avós. Mas o Pai clemente e justo interveio para abafar tanto horror. Escolheu o caminho do amor. Vem, Senhor, nesta hora de medo, mas mudança. Vem, Jesus, volta para ser a nossa esperança. Um homem novo
ajuda com ardor. Entrega o coração aos famintos de amor. Francisco é seu nome. João foi com Jesus, o filho de Maria, que o acompanhou na cruz. De Assis, filho adotivo, da luz um mensageiro, dá-nos um lenitivo, irmão e companheiro. Dos pobres foste irmão, dos tristes alegria, dos sós a companhia, um meditar do céu. Ajuda-nos, amigo, a encontrar a estrada, conhecer a alvorada, em espírito contigo. Francisco, bom irmão, em nome de Jesus, esparge a tua luz pelo nosso rincão, e a Virgem do Rosário, a Mãe te ajudará, e os filhos do Calvário a dor abrandará. Ora, já vai longa a nossa transmissão e este dia cheio de emoções. Vamos despedir daqueles que nos seguem pela internet, da TV Espírita, do Facebook e do canal da Web TV A Caminho da Luz. Nós vamos prosseguir aqui com os nossos trabalhos. Que Jesus nos abençoe a todos e marcamos novamente presença na próxima sexta-feira, à mesma hora, portanto às 20 horas.